Olá, olá pessoal, tá começando mais um episódio de Médico para Paciente. Hoje aqui do meu lado, para variar, meu amigo Luiz. Opa! Fala, Luiz, beleza? Beleza. O que a gente vai falar hoje, Luiz? Conta aí pra gente. Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante, síndrome de burnout. O movimento Janeiro Branco está fazendo 10 anos e reforçar a importância de falarmos sobre saúde mental é fundamental. Aqui a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre identificar sinais de que, roubando a frase da nossa convidada, o seu copo ele está transbordando, identificar que o seu ambiente de trabalho pode ser um fator que seja causador de dano psíquico. É sobre isso que a gente vai falar. A gente está falando sobre uma condição que existe um estudo interessante que coloca que a Associação Internacional do Manejo do Estresse afirma que o Brasil, 72% das pessoas trabalham com algum tipo de sofrimento ou sequela associada ao trabalho. Isso gera absenteísmo, faltas e gera doença mental. Estamos falando de uma doença psíquica associada ao trabalho que até 2019 não tinha CID. Veio a ter sido em 2019 e só em 2022 foi considerado uma doença ocupacional. Baseado nisso, você paciente, você que é trabalhador, precisa estar atento no seu processo dentro da sua empresa e dentro da sua vida. Se conhecer e buscar ajuda. E para isso, claro, estamos com especialistas, estamos com Érica Santana, ela que é psicóloga, especialista em fazer a parte de terapia cognitivo-comportamental e outras estratégias que auxiliam. A gente vai falar aqui o que é a terapia, que muitos acham que é meramente uma conversa. E é muito mais do que isso. É uma conversa instrumentada. E para isso, agradeço desde já e já te trago uma pergunta, Érica. O que é a síndrome de burnout? Boa noite. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Dr. Luiz. Muito bom poder usar esse espaço para falarmos aí sobre o Janeiro Branco e sobre a prevenção da síndrome de burnout. O burnout, ele é uma síndrome que se instala a partir do estresse que nós não conseguimos resolver. Então, nós começamos com um quadro de exaustão mental, emocional, física, e não conseguimos lidar com isso, não desenvolvemos estratégias para lidar com essa síndrome. Esse estresse ativa todo o nosso sistema aí, nosso eixo HPA no cérebro, produzindo muito cortisol e isso vai inflamando o nosso organismo e, na maioria das vezes, esse estresse está relacionado ao trabalho. Então, em suma, a síndrome de burnout é isso. Tá? Então, esses estressores começam a afetar o nosso dia a dia, nós começamos a ficar mais cansados, com insônia, com uma fadiga, irritabilidade e não temos manejo no estresse. Então, tudo consiste realmente aí no começo do estresse. Agora que a gente entendeu melhor, né, o que é a síndrome de burnout, a questão que gera esse estresse, a gente já, como a gente trabalha no ambiente hospitalar, eu e Luiz, acho que você já pode ter trabalhado, várias vezes a gente vê na nossa parte do nosso dia a dia, vira e mexe tem algum profissional que está sendo afastado por conta que teve um burnout, às vezes é um colega que não parecia que estava tão estressado assim, mas às vezes a pessoa não consegue se expressar e de repente tem algum surto, então acontece alguma coisa que ela não consegue mais trabalhar e aí depois a gente fica sabendo que está fazendo um tratamento. Como que é o tratamento? Como que você trabalha essa questão? Por exemplo, chegou um paciente que está com burnout, como é que vai ser a sua abordagem com ele? Primeiro nós vamos identificar, né, os fatores estressores. Na maioria dos casos, esse paciente precisa ser de imediato afastado do trabalho. Então, um período aí de 30, 45 dias, às vezes não é suficiente para tratar esse quadro de exaustão. E durante o processo de psicoterapia, nós vamos desenvolver com ele estratégias para lidar com esse estresse, para que quando ele retorne ao trabalho, ele consiga ter esse manejo. Muitas vezes é preciso reconhecer que talvez a gente não tenha controle em todos os fatores do nosso ambiente de trabalho que está causando o estresse. Então, é necessário ter essa percepção, esse autoconhecimento do que me causa estresse, como que eu posso lidar com isso,
Tá? Então, algumas ferramentas eficazes é a própria avaliação do ambiente, a autoavaliação, porque o burnout ele também traz aí um componente pessoal, a autocobrança, uma rigidez, o próprio perfeccionismo contribuem aí para desenvolver um quadro de burnout. E a gente sabe que existem profissionais que estão mais tendenciados a desenvolver isso, né? Profissionais da área da saúde, policiais, profissionais da área da saúde em especial, a equipe de enfermagem, professores, eles são um pool de profissionais que enfrentam mais esses quadros. Além disso, bombeiros, agentes penitenciários, e lembrar que mulher sofre mais especialmente do que o homem, que pessoas mais jovens sofrem mais do que pessoas mais idosas. E lembrar também que no burnout, esse sofrimento psíquico, ele também pode trazer alterações do ponto de vista sintomatológico, orgânico. O paciente ele pode ter, chega muito para mim, o quadro de dor de cabeça, cefaleia atencional, esquecimento, perda de memória, fadiga, cansaço. É o paciente que está sempre muito irritado. E quando você vai ver, o que está acontecendo? Não tem um componente orgânico que justifica. Eu não tenho alterações, o exame clínico é normal. E quando você vai ver, o quadro dela está muito associado quando está próximo do período de pagamento de funcionário. O chefe também sofre burnout. Ou não, a autocobrança feita, ou o achar que estão cobrando demais. Às vezes a gente perde a nossa percepção e acredita que cria ideias e histórias do que os outros estão pensando pela gente. Por isso que nesse processo de autoconhecimento, uma vez eu escutei uma frase de um psicólogo falando, numa terapia, sempre vão ter pelo menos 3 pessoas. Você, o paciente, o terapeuta, e também você agora desnudo, escutando você próprio. Que muitas vezes a gente não para escutar. Aí eu te pergunto, de que maneira essa pausa para se escutar, o chamado day off, é importante dentro desse processo de prevenção e tratamento de um paciente que sofre de burnout? Se a gente pensar que o burnout, o estresse, vem de a gente estar em estado de alerta o tempo todo, então a gente precisa de pausas, né? Então, em um momento de ócio. E a gente se escutar, porque muitas vezes nós estamos fazendo uma avaliação completamente equivocada do nosso ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante, doutor, porque a nossa avaliação, ela já está distorcida. O nosso cérebro cansado, ele não consegue avaliar certamente as coisas. Então, nós temos distorções que contribuem para que a nossa ansiedade, o nosso estresse, ele continue ali, ativo. É interessante a gente falar um pouquinho que muitas vezes essa questão de estresse, ela é relacionada, como a Érica já falou, à produção de diversos hormônios, né, entre eles cortisol, a gente vai pensar também em gastrina, eles alteram bastante a produção de serotonina, tudo isso vai alterar não só a questão da maquinaria, do encéfalo, do cérebro, que o Luiz atende, mas o trato gastrointestinal também sofre. Então, pacientes muito ansiosos, estão sob estresse, muitas vezes tendem a ter problemas gastrointestinais, né? Muitas vezes tem dor abdominal, que às vezes procura ajuda, às vezes vai alterar bastante o ritmo intestinal. Tem paciente que sofre muito com diarreia, tá? Em alguns constipação, mas a diarreia é um pouco mais comum. Então ficou muito estressado, ficou nervoso, vai ter alguma cobrança, vai ter que apresentar algum projeto, costuma soltar o intestino, isso é muito comum. Tem pacientes que tendem a ter náuseas, vômitos devido à ansiedade, porque aumenta muito a produção de ácido no estômago e isso dói. Então, o excesso de ácido, às vezes o estômago ele é acostumado com uma determinada quantidade de ácido. E aí o paciente estressado ele tende a produzir mais. E isso pode gerar alguns problemas. Imagina, o estômago tem diversas camadas protetoras e vários mecanismos de proteção para lesões. Tem muco, tem o próprio jeito que as fibras são expostas. E aí se a gente começa a produzir demais, pode ser que a proteção que o nosso estômago tem não seja suficiente. Isso pode gerar erosões, que vão gerar dor.
podem gerar alterações na mucosa, edema, e isso gera bastante dor. E aí muitas vezes o pessoal fala que está sofrendo de gastrite nervosa, que nada mais é do que a alteração do funcionamento do seu estômago, gerando dor. Isso é possível, tá? Popularmente o pessoal fala que é gastrite nervosa por conta disso, que ficou tão nervoso, está passando por um processo tão estressante, que aumentou muito o ácido no estômago, gerando algumas consequências, né? E aí, às vezes, ainda junto com isso, o excesso de ácido, o paciente ainda tem um componente que é o esfíncter esofágico inferior ficar um pouco tempo mais aberto. E aí acaba que volta, né? Voltando esse ácido, vai queimar aquela mucosa do esôfago. O esôfago, comparado com o estômago, ele é muito mais fino. Então, qualquer machucadinho no esôfago vai doer muito. Então, comparado com uma gastrite, a esofagite vai doer muito, ela incomoda muito. E é por isso que, normalmente, a dor no pé da barriga, que normalmente está relacionada à esofagite, ela tende a ter uma intensidade muito maior. Porque não necessariamente o paciente está com uma esofagite muito forte, mas é porque qualquer inflamação no esôfago tende a ser muito dolorosa. Então, imagina, o paciente já tem um componente de doença do refluxo, ficou estressado, aumentou muito a acidez no estômago, teve um episódio de voltar ao ácido, queimou muito, vai sofrer por semanas. Porque a esofagite, até aquele epitério voltar, e aí muitas vezes o que acontece? Aí tem outro pico de estresse, aí queima de novo, queima. E aí quando vai procurar ajuda, às vezes está com uma esofagite muito grave. E aí o tratamento, a gente vai entrar para diminuir a produção de ácido, independentemente do estresse ou não, porque aí vai ficar tudo inibido com as medicações. Mas aí muitas vezes a gente precisa da ajuda do terapeuta, porque quando terminar o tratamento, eu vou precisar que o paciente fique sem, né? Isso. Porque não dá pra gente ficar usando os remédios para o estômago pela vida inteira, porque hoje a gente já sabe que tem algumas consequências, né? O uso de omeprazol, pantoprazol por muito tempo pode gerar uma alteração na mucosa, que a gente chama de atrofia. E aí alguns pacientes geram atrofia gástrica, a gente fala que é uma gastrite atrófica, e isso pode gerar uma deficiência de vitaminas, né? Não necessariamente a gente tem estudo que vai falar, o uso de omeprazol todos os dias vai gerar câncer, não é isso. Hoje a gente já sabe que tem várias alterações, deficiência de vitamina, de absorção de sais minerais, que vão gerar como consequência fratura, que vão gerar como consequência dores musculares, vitamina B12, e aí vai. E aí tem alguns pacientes que podem desenvolver, por ter menos vitaminas, a imunidade cai, pode ter outros mais infecção, mas câncer não. Muitas vezes o pessoal pensa que fazer uso de omeprazol todo dia vai dar câncer. E aí quando eu quero tirar, às vezes eu me vejo necessitando da ajuda de um psicólogo, sabe? Às vezes o paciente não está necessariamente em burnout, mas está sob um estresse constante, que a vida é feita de estresse, sabe? E aí aí eu encaminho, e aí quando o paciente consegue se entender melhor, consegue saber que a vida vai ter estresse, que ele vai conseguir lidar, tudo, às vezes eu deixo ele com o uso do pantoprazol ou com o omeprazol, com o remédio que ele se deu melhor, de resgate. Então, por exemplo, teve algum estresse, ele pode tomar uns 2-3 dias, ou então, além do estresse, ele ainda inventa de ir para uma churrascaria ou vai para um barzinho que vai comer algumas coisas mais calóricas que podem agredir, beber bebida alcoólica, ele já protege o estômago, isso já me ajuda. Então a gente chama de mecanismo de resgate. E aí quando eu vejo esses pacientes assim, eu tento explicar para eles que é necessário, mas muitas vezes eu me vejo com um pouquinho de restrição do paciente para ir na terapia, sabe? Eles falam, isso não é coisa da minha cabeça e tal. Às vezes eles pensam, muitas vezes eu sinto que eles pensam, esse doutor está falando que o que eu tenho é da minha cabeça, sabe? Sendo que a gente sabe, existem vários estudos que mostram que a alteração do nosso cérebro vai estimular o hormônio, está tudo interligado. O que o Luiz trabalha, o que eu trabalho, o que a Erika trabalha, está tudo interligado. E aí eu gasto um tempinho explicando tudo. E eu queria saber de você, Erika, como que é quando um paciente que já vem encaminhado por um profissional, ou então ele vem mesmo sozinho, porque alguém falou, ou ele mesmo decidiu ir te procurar, e você percebe que ele está ali, mas tem uma restrição com o tratamento, meio que ele não acredita. Como é que é essa primeira abordagem que você faz? É um trabalho muito intenso de psicoeducação mesmo, de sensibilizar ele, de perceber, né? Então, assim, o primeiro atendimento a gente não está tão focado no diagnóstico, no protocolo, a gente está mesmo focado em criar esse vínculo. A gente comentou também com os pacientes de dor, eles já chegam achando, né, nossa, a dor existe, não é coisa da minha cabeça. E com a questão aí da relação intestino-cérebro, hoje a gente já sabe dessa relação, né, de como isso funciona, como a ansiedade afeta também aí as questões gastrointestinais. E essa psicoeducação pode ser que seja lenta, né, que seja gradual, para ele que comece a perceber esses resultados. E tem paciente que faz uma consulta e vai embora,
Tem. E aí depois ele volta, como é que é? Ou tem paciente que e fica indo mesmo sabendo que não vai dar certo? Você percebe, ou ele mesmo fala, como é que é na terapia? Percebe, a gente vai pedindo, né, o feedback do paciente a cada 4 sessões para ver o que ele está achando, e também o engajamento. A TCC, ela tem muito a questão do plano de ação, né? A gente tenta deixar o paciente engajado com aquele objetivo entre uma sessão e outra, né? E também ver os objetivos que ele tem, né? Então, a terapia ela é colaborativa, né? O terapeuta está lá dando 50% e o paciente também. Então, a gente precisa desse engajamento dele para que funcione. O acreditar em terapia, ela é um processo, na verdade. Que, inclusive, acho que cabe nós também, profissionais médicos, que a gente sempre tem um peso maior na formação de opinião do paciente, reforçar a importância. Por isso que a gente sempre está trazendo aqui profissionais, já trouxemos já outros 2 psicólogos, que tratam e que trazem essa temática, reafirmando a importância, se para onde quer que você queira ir, seja no campo pessoal, profissional, amoroso, não amoroso, você precisa saber onde você está. E onde você está, e o que você quer, e o que você é. Então, esse processo de autoconhecimento, essa palavra autoconhecimento, ela está muito em voga, né? A gente vê muito na internet ser colocado. A gente saber quem a gente é e para onde a gente quer ir. Só que o autoconhecimento, utilizando essa frase que foi colocada pelo psicólogo, em que é muito de eu me escutar e eu escutar ativamente o que eu tô querendo ou o que eu fiz. Aí eu te pergunto, dentro de um processo terapêutico, quais são as possíveis reações que uma pessoa tem nesse processo de se escutar, de parar e se escutar e de expor para o terapeuta, munido de ferramentas, e naquele momento, que possíveis reações um paciente pode ter dessa autopercepção? Nunca parou para escutar ou para se ver, entre aspas, o que ele fez numa determinada situação e agora ele se vê. O que você acha que pode, o que você vê acontecer? Muitas vezes a gente tem que ensinar, né? É o nosso papel ensinar dentro da terapia o paciente a refletir sobre os próprios pensamentos, que isso é algo treinável. Então, assim, registrar pensamentos, passar a questioná-los. E muitas pessoas evitam. Com o tempo é que elas vão se permitindo, né, contribuir com o processo terapêutico. Então, é muito comum as pessoas evitarem, terem vergonha e, aos poucos, elas irem se permitindo contribuir com esse processo. Então, eu acho assim que quando você trouxe aí as questões gastrointestinais, eu lembrei muito do meu próprio episódio de burnout, porque há 15 anos atrás eu tive um episódio de burnout e eu também não acreditava em tratamento terapêutico, eu não sabia o que era, assim, não tinha esse conhecimento de saúde mental que eu tenho hoje. Mas veio o que acredito que foi uma gastrite nervosa, uma esofagite, mas eu cheguei a pesar 42 quilos, porque não conseguia não conseguia, era muito vômitos, né? Não parava nada no estômago, associado também a uma avaliação negativa, que é o que a gente vê nos quadros de burnout e também nos quadros de depressão. Então são sintomas que se sobrepõem. Como na época não sabia, né, o que era, só olhando para trás hoje eu sei o que foi, mas quando eu saí do trabalho, e isso foi se acertando, né, através de terapia, através de consulta com o médico, com o tempo, tirou o fator estressor da minha vida e sim fui voltando a ter uma vida normal, a alimentação normal também, né, que faz parte para restabelecer essa saúde também de todo o E na época você chegou a fazer endoscopia? Fiz endoscopia e que eu lembro deu uma pangastrite. Então, assim, foi bem grave, né? A pangastrite, pangastrite é quando tem a inflamação de uma boa parte do estômago, né? O estômago a gente divide em 3 partes, né? Fundo, corpo e antro. Quando tem 2 ou mais partes dele que está inflamada, a gente fala pangastrite. Quando só tem uma, a gente fala gastrite de antro, gastrite de corpo. Então, quer dizer que tinha uma boa parte inflamada. Por que eu te perguntei se você fez endoscopia? Porque você tinha sinal de alarme, entendeu? Porque quando o paciente tem perda de peso e tem dificuldade de comer e está vomitando, a gente tem que fazer endoscopia. Pode ser um monte de coisa, pode ser só essa questão
do estresse que você está me falando, que aí que você juntou muita coisa. Provavelmente você estava, além do estresse, você estava com depressão, estava com dificuldade para comer, já estava com restrição, já não comia direito, foi perdendo peso, e quando comia ainda vomitava, porque ainda o excesso de ácido, né, por conta do seu estresse, ainda fazia o estômago querer tirar aquilo para fora. Ele não quer deixar. Imagina, gente, se a gente produz muito ácido e o estômago fica mandando esse ácido para dentro do intestino. Normalmente, ou você vai ter diarreia, porque o ácido vai correr muito rápido, que o intestino vai ficar com horror daquele ácido, não vai querer ficar muito em contato, então a mucosa vai contrair para empurrar aquilo para frente. Ou você pode ter uma úlcera na primeira porção do duodenal, que no início do intestino delgado, né? Então, o nosso mecanismo de defesa, muitas vezes, quando está com muito ácido, é vomitar. Então, o organismo é muito esperto. Então, o próprio esfíncter pyloro, que é uma parte do estômago que tem um esfíncter, ele fecha e fala, daqui não passa nada, tem ácido demais. Aí você vomita. Então, isso é uma das causas de vômito também, né? Então, por isso que você fez a endoscopia. E aí, como é que foi a endoscopia? Você lembra que foi uma experiência boa? Foi uma experiência tranquila, dormir, né? Porque tem gente que tem um medo de fazer endoscopia, né? Que fala que passa mal e tudo, mas pode saber que normalmente é isso, né? Dorme, não vê nada, conseguiu ver como é que estava a inflamação, viu que estava tudo bem com o esôfago, que só tinha a pangastrite, aí provavelmente o médico já consegue fazer o tratamento. E aí, na época, se vê que não tem nada causando aquilo, aí a gente começa a partir para outras causas, né? Será que é o estresse, o aumento? Aí a gente pode tratar, não só nesse caso, não necessariamente trataria só com remédio para o estômago. Aí pode entrar com antidepressivo, com outros remédios, né? Com procinéticos para esvaziar mais rápido. A gente entra com outras terapêuticas. E aí, no meu caso, eu também já fiz muita terapia cognitivo-comportamental e já fiz também psicanálise. Eu fiz um tempo psicanálise quando era mais adolescente, que também eu comecei, acho que talvez isso no meu subconsciente que me fez escolher a gastroenterologia, ser cirurgião e endoscopia, porque eu fiz tanta endoscopia quando eu era com 10, 11 anos, que na época o pessoal não acreditava que pudesse ser, mas tudo era porque eu estava com problema na escola, aquelas coisas, e aí eu vomitava demais e tinha muita dor abdominal. E aí fazia endoscopia, ninguém viu até que uma abençoada médica falou, não, está relacionado com as emoções, e me passou para uma psicóloga. Eu comecei a fazer terapia com 10, 11 anos. E aí fiz até uns 15, 16, parei. Na faculdade voltei a fazer. E aí quando eu fazia na faculdade, aí eu fui para cognitivo comportamental. É bem diferente. Isso que a Erika falou, não que tenha um melhor ou pior, isso vai depender dos momentos da sua vida, sabe? Então, a minha irmã é psicóloga, a gente conversa, tudo. O meu conhecimento, a nossa parte da medicina de psicologia é bem raso, né? A gente mal tem uma cadeira. E tem muita coisa que está relacionada, né? Total. Aí, às vezes eu converso com ela, eu cheguei a ler bastante, porque tinha uma época na minha vida que eu queria ser psiquiatra, então eu li algumas coisinhas, só que lá na UFCG é muito voltada para psicanálise, né? Então, a maioria da literatura que tinha lá e o contato que a gente tinha com os professores na faculdade era voltado com a psicanálise. E aí eu cheguei a fazer cognitivo comportamental. O que me chama a atenção é que você falou nessa questão do paciente ser ativo. E é interessante que muitas vezes a gente vai para terapia. A primeira vez que eu fui, é bem diferente. Então, quem já fez psicanálise e vai para a primeira vez para cognitivo comportamental, é um choque. Porque eu era acostumado a sentar, ou então ficar às vezes deitada, muitas vezes era sentado, uma vez ou outra. E aí eu falava, e tinha algumas intervenções da psicanalista, e aí depois acabava. Mas na cognitivo comportamental, acho que é quase 50% que o psicólogo fala. Ele participa bastante e ganha tarefinha para casa. Né? Tarefinha para casa. E na outra não. Então, às vezes, mexe, e tem as tarefinhas, com o tempo você vai moldando alguns comportamentos, né? Até que você consegue e ganha alta bem mais rápido também. Eu achei que eu ganhei alta bem mais rápido que na psicanálise. A tendência é essa, né? Porque normalmente tem algumas coisas que a gente quer eliminar na nossa vida, que às vezes com a ajuda da psicanálise ajuda bastante, né? E aí como é que você faz quando você como profissional, quando você está começando um tratamento e aí está tendo um avanço, mas que você está vendo, mas que às vezes o paciente com negação ou por alguma coisa ele começa a não fazer a parte dele, sabe? Não começa a fazer as tarefinhas que você pede, começa a faltar sessões. Como é que é a sua postura como profissional? A gente tem que ser bem transparente, né? Você ganhou alta cedo porque você foi muito dedicado. Que eu gosto. Então, assim, muitas pessoas desejam mudar, mas nem todas elas sabem o motivo. Então, assim, muitas pessoas percebem que têm comportamento disfuncionais e muitas delas não sabem por onde começar a mudança.
Então a gente está lá, psicólogo, para acolher, para cuidar, mas a gente tem esse papel de estar sempre mostrando que não depende só da gente. Então é isso, e deixar bem claro que talvez o resultado que ele espera não vai ser tão imediato se não tiver esse comprometimento. Isso de comprometimento é fundamental. Às vezes a pessoa acha que eu não passo por burnout. Isso são de pessoas que no trabalho são pouco comprometidas, não gostam do trabalho. Pelo contrário, as pessoas que sofrem de burnout, elas amam o trabalho. E muitas vezes um amor disfuncional. Disfuncional ao ponto de não parar e seguir em plantões e plantões. Disfuncional ao ponto de sempre dizer sim às solicitações e às propostas e às possibilidades. É tão disfuncional ao ponto de não conseguir dizer não para aquilo que ela sabe que não poderia assumir, mas assume mais. Falo isso que eu também passei por burnout há mais ou menos 2 anos, mais ou menos, e foi nesse processo de achar que eu precisaria estar sempre dizendo não, não e não. Eu tentava fazer esse não e não conseguia. Eu sempre colocava o sim, porque isso talvez fosse importante para minha carreira, isso fosse importante para meu propósito de vida como profissional. Até o momento que começa a não fazer sentido, porque interfere na vida pessoal, na vida profissional, na performance cognitiva. Até o momento que você encontra, eu sempre falo, quem já me acompanha, eu sempre falo que 2 profissionais mudaram o meu modus operandi de tratar os pacientes. Primeiro foi o fisioterapeuta, porque sem tratar com o fisioterapeuta eu nunca tenho sucesso, sempre. E no campo pessoal e profissional, porque esses estão conectados, foi o psicólogo. Então ter um psicólogo, eu tive a graça de ter um psicólogo que eu me conectei de uma maneira que me permitiu me perceber que eu estava nesse processo de um copo extravasando, passando do seu limite que até então eu não percebia, mas eu só engordava, eu só comia, eu era irritado, eu não dormia bem, eu precisava ficar tomando medicação, até o momento que chegou e o básico de uma escuta ativa, de mudanças de hábitos comportamentais. E claro, quando a gente fala de tratamento, hoje em dia sempre se reforça atividade física, perda de peso, diminuição de bebida alcoólica. De que maneira essas mudanças de hábitos elas são necessárias para do sucesso seu com o terapeuta junto com o paciente? São essenciais, né? E muitas vezes a gente precisa estabelecer prioridades, porque o paciente chega querendo mudar tudo junto de uma vez, né, querendo não sentir dor ou não querendo sofrer, terminou um relacionamento, não quer sentir aquilo, né? Então, o que é prioridade naquele momento? Que hábito que ele quer mudar? É melhorar o sono, é tratar a ansiedade. Então, vamos a pequenos passos, né? Mas é importante começar. Então, ele traz uma lista de coisas, de objetivos que ele tem dentro da terapia, mas qual é mais importante? E aí, a partir daí, a gente começa. Então, tem pensamentos distorcidos, tem ansiedade para ensinar a regular, tem um ambiente estressor que ele mesmo precisa modular esse ambiente, esses estressores. E aí você falou uma coisa muito importante, que é a questão dessa necessidade de produzir. As pessoas que amam o trabalho e não conseguem dizer não. Então, é muito importante que a gente consiga treinar e que a pessoa consiga se perceber nesse processo e se permitir tentar. Porque isso também é uma terapia de exposição. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, e essa é uma habilidade social que a gente precisa treinar, assertividade, e se expor e tentar uma vez. A primeira vez vai ser super desconfortável, você não quer desagradar ninguém, e aí isso vai se passando a ser um hábito na sua vida. Show. Um ponto que eu queria trazer quando a gente está falando desse tratamento, né? Muitos pacientes que dizem, ai meu Deus, eu estou indo para o psicólogo, já ele vai mandar para o psiquiatra e eu vou começar a precisar tomar antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico. Não necessariamente, né? O processo terapêutico do terapeuta, ele vai observando os seus passos. Eu queria que tu colocasse para a gente quais são os sinais de alarme que você, como psicóloga, recomendaria a avaliação assertiva de um psiquiatra nesse contexto de burnout de um paciente? Insônia, né? Se a gente começa a rever rotina,
a mudar hábitos e não tem melhora do sono, se tiver sintomas depressivos, né, aí uma perda de prazer das atividades que antes gostava, se já tiver aí com 2, 3 semanas, eu já acho importante a avaliação de um médico psiquiatra, porque muitas vezes a terapia não é suficiente, né? Então, às vezes é necessário, sim, de uma ajuda aí da farmacologia, da psiquiatria. Então, se muita gente já tem receio de ir no psicólogo, imagina quando fala de ir no psiquiatra, tudo isso por causa de muito preconceito na história da saúde mental. E a gente precisa quebrar isso. Então, a pessoa já começa a catastrofizar, não, eu vou precisar tomar remédio, eu vou ficar dependente, eu não vou conseguir me libertar daquilo, e não é isso. Né? Existem tratamentos e tratamentos, existem tratamentos que é por um período, e você vai desenvolvendo habilidades também para viver sem um medicamento. Nessa tentativa de desconstruir o que foi a nossa experiência, especialmente brasileira, do cuidado na saúde mental, o Janeiro Branco tem um pouco dessa proposta, né, de desmistificar, fazendo 10 anos. De que maneira você traz a importância e o impacto dessa ação do Janeiro Branco para a nossa sociedade? Eu acho que hoje nós falamos com mais naturalidade de saúde mental. Nas redes sociais, a gente fala com menos... com mais liberdade das nossas próprias experiências, sem tanto medo de julgamento. Então, eu acho que isso é bem positivo. Cada vez mais pessoas famosas estão expondo seus quadros e tornando isso mais humano, mais natural. Né? Então, eu tive uma crise de ansiedade, eu convivo com a crise de ansiedade, eu tomo um medicamento e está tudo bem, eu consigo ter qualidade de vida mesmo tomando um medicamento. Isso aí é extremamente importante, eu acho que está ficando mais popular, né, a questão da terapia. Tem muita gente que fala, vou no meu terapeuta, tudo já foi abordado até em novelas, essas coisas. Então, está tentando, está ficando mais, a população está começando a entender que é um profissional como um gastro, como um cardiologista, que você precisa fazer um tratamento. Porque muitas vezes o paciente já começa com a negação, que ele acha que não tem nada, e mesmo assim está sofrendo de ansiedade, está vendo que não está normal. E antigamente tinha uma coisa, que pensava-se que quem ia no psicólogo ou no psiquiatra era doido. Então, tinha aquela mística de que, se tá indo é porque normal não é, esse menino é diferente, esse menino não tem, né, porque ele tá indo no psicólogo tão cedo e tal, normal não, né? Então, aí isso com o tempo as pessoas foram entendendo que isso ajuda a desenvolver melhor a pessoa, né? E aí, assim, hoje, como que você pode passar para o pessoal que está assistindo a gente, que nunca foi no psicólogo, e que ele sente que está sofrendo, que tem alguma coisa, que está ansioso, como é que é ir num psicólogo? Como é que você acha que um psicólogo faz? Como é que ele ajuda uma pessoa? Eu diria para não deixar o copo transbordar. Então, assim, na oportunidade de você ser acolhido, que você não encontra esse acolhimento fora, você não encontra na sua família, você não encontra nas suas amizades, na oportunidade, na vontade de ser compreendido, de ter um olhar imparcial para o que você está passando. Então, essa é a oportunidade de procurar um psicólogo. Não é necessário você adoecer. Nós falamos tanto de autoconhecimento, né, aqui hoje, e trouxemos as experiências que nós vivemos também. E isso fez parte do nosso processo de autoconhecimento. Então, a gente está sempre buscando evoluir a partir disso. E muitas pessoas não fazem esse exercício de olhar para as suas experiências, de aprender com elas, de extrair coisas boas a partir delas. Tá? Então, esse é um processo que a terapia ajuda muito. Né? E até nos traumas, né? Às vezes a pessoa passou por um trauma e ela pensa que não superou, que superou, e ele está ali, né? Atrapalhando ela no dia a dia, ela tem às vezes algumas decisões devido àquela experiência, né? E aí, para você, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas querem da terapia o que elas querem de uma consulta com a gente. Elas querem um diagnóstico e um tratamento rápido, né? E eficaz. Chegou ali, está com esofagite ou gastrite, está aqui a medicação, vamos fazer endoscopia, vamos avaliar, está esse o tratamento, e aí se precisar, volta daqui a um ano, alguma coisa assim. Quando com você, às vezes pode demorar muito tempo, né? E aí, como é que você trabalha essa questão? Às vezes o paciente fica com aquela ansiedade de ter a alta logo. E muitas pessoas chegam, né? Quantas sessões eu vou precisar? Então, ele depende muito do quadro, depende muito da gravidade, depende de como a pessoa se compromete com aquilo. Então, a gente vai trabalhando aos poucos
né, avaliando esse quadro com frequência, do que se já teve de ganho, e sempre reforçando o paciente, porque às vezes ele não percebe que ele está melhorando. Então é muito importante fazer essa revisão frequente desses ganhos que ele está tendo. É muito importante. É muito importante o paciente ele perceber que a cada sessão ele se escuta melhor. Ele consegue se projetar. É porque às vezes é muito difícil você se ver no local de doente ou de sofrimento, digamos assim. E quando você, no processo terapêutico, é muito comum alguns terapeutas dizer assim, a gente tem que ter muito cuidado de não estraçalhar o seu corpo de uma única sessão. A gente não tem como, porque eu não vou conseguir reparar tudo no mesmo dia, na mesma hora de sessão. Só que faz parte desse processo também a gente começar a perceber aquilo que nos incomoda. Às vezes você vai com aquela sensação de que não, o problema é burnout. É que eu estou trabalhando demais, eu comecei a não conseguir dizer nãos e isso começou a afetar a minha vida. Mas dentro da terapia você começa a ver que é um modus operandi que você vem da sua infância. Que você vem de um modus operandi de uma família mais humilde que colocou em si você uma promessa ou uma necessidade que você salvasse aquela família e exigisse, portanto, aquele modus operandi que você tem uma hora que o cérebro não sustenta, o seu corpo não sustenta. E tudo isso é impressionante, eu fico muito assim feliz quando eu escuto uma pessoa, a pessoa diz, eu faço terapia, eu digo, é mesmo, bicho, eu faço. É libertador, porque são amarras que a nossa sociedade, talvez há 3 anos atrás, eu não me viria dizendo isso. Há 2 anos atrás, a minha amiga dizia, Luiz, a gente precisa conversar, você precisa ter uma conversa instrumentada. Eu não entendi o porquê de que instrumento que vai ter lá na hora. Mas, na verdade, o instrumento eu falo muito quando eu tento convencer o meu paciente de dor crônica aí, e ele tá naquele sentimento de catastrofização, que você precisa ir para um psicólogo, porque ele vai poder ser um pouco de uma lanterna para que você começar a enxergar possíveis saídas. Ele não vai te dar respostas muitas vezes, mas ele vai trazer inquietações que vocês mesmos podem perceber as respostas. Então, dependendo da terapia, de qual estratégia está sendo utilizada, você ativamente vai conseguir ver. É muito comum você, durante a terapia, conversando, você, nossa, eu fiz isso, eu fiz mesmo isso? E você começar a se policiar nesse tipo de modus operandi comportamental. Então, a terapia, ela traz a possibilidade de você se perceber como um indivíduo em sofrimento. É perceber que quando você tá, poxa, parece que eu tô tendendo novamente a ir para o fundo do poço. Não precisar ir mais para o fundo do poço e pedir ajuda ou mudar esse modus operandi no momento que você aprende as suas técnicas, aprende técnicas de relaxamento, técnicas de diminuição de tensão, técnicas de melhora do sono. Então é formidável. Eu acho que a terapia ela entra assim na sua vida de uma maneira de homeostase, de equilíbrio. E por isso que você não precisa necessariamente fazer terapia porque está em sofrimento. Mas você deve fazer terapia como uma forma de momento off, aquele seu momento para colocar as ideias, se auto-escutar. Se você não tem aquele tempo de auto-escutar, que uma outra pessoa instrumentada te auxilie nesse processo. Então não é só tratamento, mas preventivo. Com certeza, doutor Luiz. E muito da resistência que as pessoas têm está nessa dificuldade em elas reconhecerem que sofrem. Então, é como se o sofrimento fosse algo muito distante, mas o sofrimento ele faz parte da vida. E a pessoa reconhecer que sofre, muitas vezes para ela que foi forte o tempo todo, é muito difícil. Então ela evita entrar em contato com as emoções, ela evita entrar em contato com a dor e tem essa visão que é distorcida, que pedir ajuda é vitimização ou é uma coisa de pessoa fraca. Não, dor emocional também dói, né? Ninguém precisa passar por essa dor sozinho, pode pedir ajuda sim. Show de bola. E o que o Luiz falou é bastante importante, que a gente escuta às vezes no popular, é que
Precisa de psicólogo quem não tem amigo, quem não tem pai para ajudar. Normalmente, assim, lembrando que é um profissional, né, que vai te orientar a você conviver melhor com a sua dor, com os seus traumas. Não necessariamente... Imagina, você pode ter um monte de amigos, você pode conversar com eles, mas eles não vão te orientar a superar melhor um trauma, né? Muitas vezes, várias vezes eu escuto um paciente que eu falo, acho que seria bom não, eu tenho um monte de amigos, eu conto tudo para eles. Você pode desabafar, mas às vezes eles não vão te guiar ou te orientar, fazer uma introspecção, você ir lá a fundo, entender, né, o que está acontecendo, né? Essa fala que eu tenho um amigo, que tenho um pai, que tenho alguém que vai me ajudar, eu acho ótimo que isso mostra que o paciente tem uma rede de conversa, de proteção, isso já me ajuda, já me tira de alarme, mas eu vejo que que ao mesmo tempo isso me atrapalha poder encaminhar. Que aí eu explico, não, é um profissional como qualquer um, como um médico, como um fisioterapeuta, que você precisa de orientação, né? Porque uma coisa é ele conversar com um amigo, outra coisa é conversar com um psicólogo, né? Você vai contar a história para um amigo, quando contar para você vai ter uma conduta completamente diferente, né? E aí, quando você dá as tarefinhas, tudo tem um intuito, né? Todas as perguntas que você faz na terapia, o manejo como vocês vão levando a conversa, né? Tudo tem... muitas vezes o psicólogo tá procurando uma reflexão nossa, né? Vou fazer essa pergunta, vou mexer. Às vezes tem umas perguntas que eles fazem que deixa a gente completamente desnorteado, né? E aí, isso é justamente para mexer aqui dentro. A gente não vai lá para bater um papo, é completamente diferente. Então, quem nunca fez terapia, que pensa que ir no psicólogo é bater um papo, não é igual quando você bate um papo com um amigo no telefone, ou numa lanchonete, ou num barzinho. É completamente diferente, porque eu lembro de uma das terapias que eu tive, que a gente conversou, acho que não sei o que ela aprontou lá, que ela mexeu em muita coisa no passado, que quando terminou, eu entrei no carro, quando eu fui ver, eu já estava na saída de Campina Grande, cara. Aí eu falei, cara, eu não tô aqui, deixa eu voltar. Aí eu falei, beleza. Porque eu acho que eu fui pensando, martelando, fui dirigindo no automático, quando eu vi, falei, cara, eu não tô indo para casa, já passei de casa há muito tempo, por conta dessas coisas, que tem estratégia, né? Tudo que vocês fazem numa terapia tem estratégia, né? Tem sim, até as perguntas que a gente faz, né? Porque muitas pessoas chegam com uma pergunta e elas querem sair na primeira sessão com a resposta. E na verdade não, a gente vai guiando, que é o questionamento socrático, né? Fazer com que a pessoa reflita sobre as suas próprias questões através de novas perguntas. E essas novas perguntas guiam para um caminho dentro de você. Então, assim, muitas das respostas que a maioria das pessoas procuram na terapia, elas não estão fora, elas estão dentro. Né? Então, a gente que tem que se permitir se conhecer. Ela fala umas Gostei, frases, viu? só captando, Gostei. massa. Luiz, tem mais alguma coisa? Acho que a gente já bateu um papo legal, né? Não, eu vi que as caixinhas, a gente já tinha falado sobre que era fator de risco para burnout, tá tudo ok. Legal. Agora, Érica, a gente costuma deixar um tempo para você fazer suas considerações finais. E aí, o que você quiser falar é o seu momento. Obrigada. Então, gente, agradecer mais uma vez, né, pelo convite, falar sobre saúde mental, falar sobre prevenção. Se cuidem, né? Olhem aí para o ano de 2024 como um ano de cuidado, como um ano de olhar para si, de se permitir sentir, de olhar para as suas emoções e de procurar ajuda, né? É o que eu falei anteriormente, né? Ninguém precisa ir passar por uma dor sozinho. Show de bola. Então você que está acompanhando o nosso episódio de Médico para o Paciente, não deixe de seguir o Instagram de Érica. @psi_erika_santana. O Instagram do Dr. Daniel. @Dr. Daniel Martins com 2 S. Isso, 2 S. @DR Luiz Severo Cirurgia e o @de Médico para Paciente. Lembrar estamos no YouTube, no Spotify e estamos também no TikTok, viralizando no TikTok. Então você que não está no TikTok, vá para o TikTok. E claro, no Spotify, classificar o nosso episódio perfeito, 5 estrelas, seguir e compartilhar com todos os seus amigos. Com certeza a informação salva. Forte abraço a todos. Um abraço, Obrigado. pessoal.